Fala, galera! Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da musculação, acho que todo mundo que está escutando já se perguntou isso. Ah, Qual o melhor exercício para ter aquele bumbum dos sonhos? Agachamento ou elevação pélvica? essa dúvida é clássica. É tipo a dúvida, sei lá, banana ou maçã. Todo mundo quer saber. Mas a gente, ao invés de ficar só naquela especulação, eu acho que esse, eu prefiro esse, a gente vai mergulhar fundo na ciência. Isso aí? A gente vai entender como cada exercício funciona, a biomecânica, para você realmente turbinar os seus resultados. Entender o que está acontecendo ali no seu corpo. E tirar o máximo proveito de cada um. Exatamente. E para me ajudar nessa missão, eu chamei uma especialista de peso. Seja bem-vindo ao The Deep Dive. Obrigado pelo convite. Estou Oh. super feliz de estar aqui para a gente desvendar esse mistério. Que legal. Bom, a gente já sabe que muita gente trata agachamento e elevação pélvica como rivais, né? Parece que um exclui o outro. É tipo assim, você faz esse, você faz esse. É. Mas será que faz sentido essa comparação? Olha, eu acho que não. Porque cada um tem a sua função, né? Então, o agachamento é um exercício multiarticular. Ele vai recrutar vários grupos musculares ao mesmo tempo. A gente tem glúteo, quadríceps, isquiotibiais, posterior de coxa, até o core, né? Que a gente precisa ativar para manter a postura correta durante o movimento. Já a elevação pélvica, ela tem um foco maior nos glúteos, principalmente no glúteo máximo. Então, por isso que muita gente acha que ela é um exercício mais isolado. Só que tem um estudo, do Adam Brasil sobre elevação pélvica, Sim. que me deixou de queixo caído, porque ele mostra que, na verdade, a elevação pélvica exige muito mais do corpo do que a gente imagina. É verdade. É um exercício bem completo e ele exige bastante controle do movimento. Então, não é tão simples quanto parece. Você precisa ter uma boa consciência corporal para conseguir fazer a elevação pélvica corretamente. A gente vê bastante gente fazendo elevação pélvica e compensando com a lombar. Exato, e aí a gente perde o objetivo do exercício, né? Que é trabalhar o glúteo. Não adianta nada. E aí, isso também desmitifica aquela ideia de que a elevação pélvica é só para iniciante, né? Muita gente fala, não, isso aí é exercício iniciante, depois você tem que partir para agachamento, mas não é bem assim. A gente vê, por exemplo, a galera que faz powerlifting usando a elevação pélvica com muita carga. Sim, atletas avançados com bastante carga e tendo ótimos resultados. Então, assim, elevação pélvica não é só para iniciante. Não. Inclusive, grandes nomes do treinamento, como Brad Schoenfeld e o Walter Frontera, também defendem a importância da elevação pélvica para o desenvolvimento do glúteo. Sim. O Frontera, inclusive, ele demonstrou que, por exemplo, a cadeira extensora, que é um outro exercício, né, que a galera usa bastante, a ativação do glúteo máximo é praticamente zero. E aí, na elevação pélvica, ela é altíssima. É bem maior. Mas como é que a gente concilia essas informações, né? Com as pesquisas do Bre Contreras, por exemplo. Que, poxa, o Contreras, ele é tipo o cara, quando a gente fala de glúteo, né? E aí, tem pesquisas dele que mostram resultados de hipertrofia semelhantes entre agachamento e elevação pélvica. Então, como é que a gente junta essas peças, né? A gente tem que analisar tudo, né? A pesquisa como um todo. O Contreras, ele é uma grande referência na área, sem dúvida. Mas a gente tem que olhar cada estudo com cuidado, entender a metodologia, o contexto. Nesse estudo que você mencionou, por exemplo, muita gente questiona a amplitude do agachamento que foi utilizada. Parece que muitos participantes não atingiram a profundidade ideal. E isso pode ter influenciado nos resultados, né? Faz sentido. A gente sabe que a amplitude do movimento é super importante para recrutar um máximo de fibras musculares para estimular hipertrofia. E aí, pensando em amplitude, né, a elevação pélvica parece ter uma vantagem, porque o movimento já te permite fazer uma contração completa do glúteo. Sim, a gente consegue isolar bem o glúteo na elevação pélvica. Mas é importante lembrar que a amplitude também pode ser manipulada no agachamento, né? O segredo é descer até que os seus quadris estejam pelo menos paralelos ao chão, garantindo uma boa ativação do glúteo. Ou seja, não adianta fazer só meio agachamento. Exato. Se você quer resultado, tem que ir até embaixo. Tem que agachar de verdade. Com amplitude, com segurança, claro. E aí parece que a gente tem que ir além dessa ideia de qual exercício é melhor, né? A gente tem que entender como cada exercício funciona e usar eles de forma estratégica. Com certeza. O agachamento e a elevação pélvica, eles não são inimigos, eles são aliados. É tipo o Batman e o Robin. Isso. A cada um tem seus superpoderes e juntos eles combatem o crime. No caso, a falta de glúteo. Exatamente. A combinação inteligente dos dois pode te levar a resultados incríveis. E essa é a beleza do treinamento, né? A gente pode usar a ciência a nosso favor, escolher os exercícios e as estratégias que mais se adequam aos nossos objetivos, né?
Que nem você falou, cada um tem uma função, né? Mas conta pra gente, o que mais a gente precisa saber sobre esses exercícios para otimizar nossos treinos? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre ativação muscular. Porque ela é a chave para entender por que esses dois exercícios são tão importantes. Perfeito. Mas acho que essa conversa rende um novo bloco do nosso mergulho, né? Com certeza. A gente volta já para desvendar mais esse mistério da musculação. A gente volta para o nosso deep dive, desvendando os segredos do agachamento e da elevação pélvica. Isso aí. A gente viu que a amplitude é super importante, né? Tanto no agachamento quanto na elevação pélvica. Com certeza. A amplitude faz toda a diferença para ativar um músculo. Mexe com tudo. E agora a gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo na biomecânica de cada exercício, para entender como eles trabalham os glúteos de formas diferentes. Pô, vamos começar então pelo agachamento, né? Que é o clássico, mas muita gente ainda tem dúvida. O agachamento, ele parece simples, mas a técnica é fundamental. Para você garantir a segurança e a eficiência do exercício, a gente precisa pensar em tudo. Posição dos pés, alinhamento da coluna, profundidade da descida. Nossa, é muita coisa para prestar atenção. Mas calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É. Com a prática, a gente vai internalizando esses movimentos e executando o agachamento de forma natural. E quais são os erros mais comuns que você vê a galera cometendo? Um erro muito comum é deixar os joelhos caírem para dentro durante a descida. Isso é clássico, né? E isso coloca muita pressão nas articulações, pode causar lesão. Então a dica é pensar em empurrar os joelhos para fora, mantendo eles alinhados com a ponta dos pés. Isso vai ativar os músculos abdutores do quadril que ajudam a estabilizar o movimento. Então, além de trabalhar glúteo, perna, a gente também está fortalecendo os músculos do quadril. Exatamente. E outro erro bem comum também é curvar as costas durante o movimento. Acontece bastante. Isso sobrecarrega a coluna, pode causar dor, lesão. E como a gente mantém a postura correta? Mantendo o core ativado o tempo todo. Imagina que você está sugando um umbigo em direção à coluna. Entendi. Isso ajuda a estabilizar o tronco e proteger a sua coluna. Então a gente precisa ter consciência corporal. Prestar atenção em cada detalhezinho do movimento. E a posição dos pés? A posição dos pés também é super importante no agachamento. A distância entre os pés, a rotação, isso tudo pode variar de acordo com a sua anatomia, com seus objetivos. E como a gente sabe qual que é ideal? O ideal é experimentar, né? Testar diferentes variações e ver como seu corpo responde. Geralmente a gente usa os pés afastados na largura dos ombros, com as pontas levemente viradas para fora. Uma boa referência. E a profundidade. A gente falou da importância da amplitude, né? Sim. No agachamento, o ideal é descer até que seus quadris estejam pelo menos paralelos ao chão. Se você conseguir descer um pouquinho mais, mantendo a postura correta, melhor ainda. Mas o importante é respeitar o seu corpo, evitar qualquer dor. E como a gente sabe se está descendo o suficiente? Uma dica legal é se filmar de lado, enquanto faz o exercício. Assim você consegue ter uma noção da sua amplitude, ver se precisa fazer algum ajuste. Show! E agora, vamos falar da elevação pélvica. Blá. Quais os pontos-chave para executar esse exercício com segurança? A elevação pélvica, apesar de parecer mais simples, também exige atenção. A posição dos pés, a altura do banco, o controle do movimento, tudo isso é crucial para garantir a máxima ativação dos glúteos. Bom, por partes então. Posição dos pés, o que a gente precisa saber? Na elevação pélvica, a posição dos pés influencia diretamente na ativação muscular. Se os pés estiverem muito próximos do bumbum, você acaba recrutando mais os isquiotibiais, diminuindo a ênfase nos glúteos. Entendi. Já com os pés muito à frente, aumenta o risco de sobrecarga na lombar. Então qual que é a distância ideal? O ideal é que os pés estejam afastados na largura dos quadris, com uma distância que permita uma boa amplitude de movimento sem comprometer a postura. Show! E a altura do banco? A altura do banco também é importante. O banco não pode ser muito alto, porque dificulta o movimento e aumenta o risco de lesões. O ideal é que, ao sentar no banco, seus joelhos formem um ângulo de 90 graus. Beleza. E na hora de executar o movimento? Na hora de executar o movimento, o segredo é contrair o glúteo com força na fase de subida, elevando o quadril até formar uma linha reta entre os ombros, quadril e joelhos. Evite hyperextender ao lombar. Na descida, controle o movimento, descendo o quadril lentamente até quase tocar o chão. Ou seja, nada de deixar o quadril cair de qualquer jeito. Exatamente. Controle é a palavra-chave na elevação pélvica. E para quem quer aumentar o desafio, a gente pode usar variações. É. Quais?
Elevação pélvica unilateral, com os pés elevados, com um peso adicional, com mini band. Nossa, quanta variação. É, bastante coisa. Mas antes de partir para variação, a gente tem que dominar a técnica básica, né? Sem dúvida. A técnica correta é a base para garantir resultados seguros e eficazes. E isso vale para qualquer exercício. E por falar em resultados, né? A gente precisa lembrar que a construção muscular depende de vários fatores, né? Sim, claro. Não adianta só fazer o exercício certo, a gente precisa se alimentar bem, descansar, ter um plano de treino bem estruturado. Com certeza. E por falar em plano de treino, a gente precisa falar sobre intensidade e volume do treino de glúteos. Como a gente sabe se está treinando pesado o suficiente para estimular a hipertrofia? Boa pergunta. Essa é a pergunta de ouro, né? Mas acho que essa conversa a gente deixa para o próximo bloco. Isso aí, a gente volta já para falar sobre intensidade, volume e outros segredos do treino de glúteos. E a gente volta para a última parte do nosso deep dive. A gente está falando sobre intensidade e volume de treino, né? Isso, lembra que a gente estava discutindo como saber se a gente está treinando pesado o suficiente? Essa é a pergunta de ouro. Tem algum sinal, alguma coisa que a gente pode usar como referência? Uma boa referência é a fadiga muscular. Se você termina a série e sente que ainda conseguiria fazer mais algumas repetições, talvez seja a hora de aumentar a carga ou o número de repetições. Então a gente precisa sair da zona de conforto. Exatamente. Sair da zona de conforto para estimular o músculo a crescer. Mas, importante lembrar, a gente tem que aumentar a intensidade e o volume aos poucos. Para não ter lesão, né? Isso. Para evitar lesões, overtraining. E como a gente encontra esse equilíbrio? Procurando ajuda profissional, né? Um bom profissional de educação física pode te ajudar a definir a intensidade, o volume, a frequência ideal para o seu treino e te ensinar a executar os exercícios com a técnica correta. E por falar em profissional, como a gente identifica um bom profissional? Porque hoje em dia tem muito influencer, muito especialista por aí. Verdade, tem muita gente prometendo milagre. Mas a dica é procurar alguém com formação sólida na área, que se mantenha atualizado com as pesquisas científicas e que te explique tudo de forma clara e transparente, sem mistério. E, gente, importante, né? Resultados milagrosos não existem. Construir um corpo forte e saudável é um processo gradual, exige dedicação, disciplina e paciência. Com certeza. E também lembrar que a genética influencia no formato dos glúteos. Muita gente se frustra por não ter o bumbum que gostaria, mas a gente tem que entender que a genética influencia no nosso formato corporal. Então a gente tá fadado a ter o bumbum que herdou dos nossos pais. Não, calma, não é bem assim. A genética define a nossa estrutura óssea, a distribuição de fibras musculares, mas o treino e a alimentação podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento dos glúteos. Então a gente pode driblar a genética. Isso. Com um bom treino, dieta adequada, a gente consegue resultados incríveis. É interessante. E além do treino e da dieta, outros fatores também influenciam. O sono, o controle do estresse e até mesmo a postura. Então a gente precisa ter uma visão holística do nosso corpo. Exatamente. Não adianta só focar no treino se a gente não cuida de todos os aspectos da nossa saúde física e mental. E por falar em cuidar do corpo como todo, alongamento. O alongamento, muita gente esquece. É importante demais. Previne lesões, melhora a flexibilidade, aumenta a amplitude de movimento. E a gente pode fazer alongamento tanto no aquecimento quanto no relaxamento, né? Isso, nos dois momentos. E para quem quer turbinar os resultados do treino de glúteos, vale a pena incluir outras atividades físicas. Yoga, pilates, natação, até uma caminhada. O importante é se mexer, né? É encontrar atividades que te dão prazer. E a gente não pode esquecer. O exercício físico, além de trazer benefícios estéticos, é fundamental para a nossa saúde física e mental. É isso aí. E, gente, cuidado com a obsessão pelo corpo perfeito, né? Redes sociais, às vezes, criam padrões irreais de beleza. Verdade. É preciso ter um olhar crítico sobre o que a gente vê nas redes sociais e lembrar que cada corpo é único. O objetivo do treino deve ser a busca por um corpo forte, saudável e feliz. Perfeito. E para a gente finalizar nosso Deep Dive de hoje, qual a mensagem final que você deixa para quem quer construir glúteos poderosos e saudáveis? Invista em conhecimento, busque informações de fontes confiáveis, converse com profissionais qualificados, experimente diferentes exercícios e descubra o que funciona melhor para você. E a constância é a chave do sucesso. E aí, pessoal, gostaram do nosso mergulho no mundo dos glúteos? Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre agachamento, elevação pélvica e todas as estratégias para turbinar os resultados de vocês. A gente se vê no próximo episódio com mais um tema super interessante. Até lá!